Ficou muito claro para a gente, logo no início da pandemia, que nós não tínhamos capacidade técnica de poder direcionar recursos para a saúde, né? Logo no início da pandemia, a gente decidiu fazer uma doação de 150 milhões de reais, metade dos recursos direcionado para cestas de alimentação e kits de higiene, e a outra metade direcionado para equipamentos médicos, né? E ficou claro para a gente que a gente não tinha a menor condição de determinar que tipo de equipamentos tinham que ser comprados, quem que precisava, para quem doar, enfim, todo mundo desesperado pedindo tudo, enfim. E foi aí que a gente tomou a decisão de fazer uma doação substancial para o setor de saúde, reconhecendo que se de um lado a gente tem uma capacidade, e eu diria que extraordinária de gestão, de outro lado a gente não tem nenhum conhecimento de saúde. Então o que nós fizemos foi criar um grupo de especialistas, montar, né, um grupo de especialistas, médicos, que conhecem tanto o setor público quanto o setor privado de saúde, ou seja, conhecem como é que a dinâmica de saúde no Brasil funciona, e dá para eles a liberdade de decisão de como e onde investir esse 1 bilhão de reais. Começamos o Todos pela Saúde, a gente tem conseguido, pela nossa área de suprimentos, comprar uma quantidade enorme de EPIs, só para vocês terem uma ideia, a gente comprou mais de 90 milhões de EPIs. Não dá para imaginar o que isso significa, a quantidade de caminhões e de galpões que são necessários para 90 milhões de EPIs, e a gente mandou isso para o Brasil inteiro, assim, de Roraima ao Rio Grande do Sul. A gente também comprou uma quantidade enorme de respiradores, importação de 2 laboratórios para a Fiocruz poder aumentar a capacidade de testes. A gente tem iniciativas em asilos, porque a gente sabe que a maior parte das mortes, e a gente viu isso na Europa e nos Estados Unidos, na Europa, mais de 50% das mortes ocorrem em instituições de longa permanência de idosos. A gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, seja do ponto de vista humanitário, seja do ponto de vista sanitário e principalmente do ponto de vista econômico e de negócio, para poder ajudar o país a sair dessa crise, para que as pessoas possam retomar suas vidas, para que a nossa economia volte a crescer. Nós, junto com o Itaú e Bradesco, nós fizemos uma doação inicial de 5 milhões de kits, assim, logo no início da pandemia, e depois uma ação muito bacana na confecção de 15 milhões de máscaras. Numa parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora, nós lançamos um edital para que as pequenas, as micro e pequenas costureiras pudessem estar produzindo essas máscaras e doando nos estados. Então, nós ajudamos nos 2 lados, tanto estimulando uma das economias que mais geram, principalmente, negócios nas comunidades, que é a costura, a pequena costura, e, ao mesmo tempo, doando esses 15 milhões de máscaras para as secretarias de saúde e comunidades. Nós também importamos agora, recentemente, 200 respiradores junto com a Vivo, numa parceria super bacana, mas uma das iniciativas que nos enche de orgulho é o projeto Amigo de Valor, em que nós estimulamos que os colaboradores do Santander pudessem também, entendendo o espírito voluntário, está fazendo sua doação a 5 instituições, e mais de 12.500 funcionários do Santander fizeram a sua doação, e o banco fez o match no mesmo valor, e nós chegamos a mais de 7 milhões de doação para essas 5 instituições. E um projeto que a gente fez, que está no início, mas que também tem nos dado grande prazer em fazer, é o projeto Agente Banca. Entendendo o momento difícil dos pequenos empreendedores, muitas vezes donos de bancas de jornal, imagina agora, nesse momento de pandemia, a dificuldade, muitas vezes, de poder estar vendendo jornais, vendendo as revistas, com um programa de microcrédito, né, que é o nosso Prospera, estimulando que eles pudessem estar ou usando esse recurso como capital de giro, ou adicionando mais uma atividade no projeto da banca. A Caixa, nesse período da pandemia, né, toda a nossa instituição se mobilizou
na maior operação de bancarização da história. Um dado interessante, quando o governo federal ele pensou no auxílio emergencial, que é destinado para as pessoas que estão passando por mais necessidade nesse período, imaginava-se que essas pessoas tivessem conta em algum banco, né? Então, só para vocês terem uma ideia, dos 64 milhões de brasileiros que já foram contemplados com o auxílio emergencial, apenas 3 milhões tinham conta em outros bancos. Para a gente ter uma ideia, o quanto que este benefício, ele, de fato, ele trouxe para o sistema financeiro brasileiros que estavam à margem do sistema. E a Caixa, ela disponibilizou a poupança social digital, que é remunerada como uma poupança comum, de maneira gratuita, sem nenhum custo para essas pessoas. E essa conta, ela possibilita que o cidadão faça pagamento de contas, faça compra com cartão de débito virtual, faça transferências para qualquer banco do sistema, faça a compra com a maquininha, faça o saque na casa lotérica ou nos caixas eletrônicos da Caixa, e tudo isso sem custo nenhum para o cidadão. Só para dar números aqui, alguns, para termos noção da dimensão desta operação, nós já pagamos para 64 milhões de brasileiros, 1 em cada 3 adultos no Brasil. É como se nós tivéssemos pago para mais do que toda a população da Argentina, só para termos uma ideia, ou mais do que toda a população da Espanha. A gente já fez para essas pessoas 127 milhões de pagamentos, injetamos 91 bilhões de reais na economia só com auxílio emergencial. Os 2 aplicativos utilizados nessa operação, eles foram baixados, né, nós tivemos o download 230 milhões de vezes. A gente colocou também uma central telefônica 111, para que as pessoas tivessem o acesso às informações de maneira ainda mais facilitada, e não cobramos a ligação. Nós recebemos, para vocês terem uma ideia, 305 milhões de ligações nessa central, só neste período da pandemia. Aqui, apenas dando alguns números, nós iniciamos segunda-feira o pagamento, a liberação do Fundo de Garantia, também pela poupança digital. Isso nós teremos até o fim de julho, 121 milhões de poupanças digitais sendo operadas pela Caixa Econômica Federal, portanto, 60% da população brasileira, e tudo atendendo através do aplicativo Caixa Tem, de maneira digital, com serviços digitais e gratuitos. Fizemos também trabalho com os nossos, não só com os nossos clientes, mas também com os nossos colaboradores, continuamos fazendo, né? A gente tem um programa interno chamado Viva Bem, que a gente dá todo tipo de apoio, tem várias lives para todos os colaboradores, praticamente diárias, aí falando sobre saúde, sobre, enfim, com filósofos, né, com sociólogos, passando mensagens, para as pessoas entenderem um pouco esse processo todo que está acontecendo. Temos lives, inclusive, no Teatro Bradesco, que são abertas ao público de forma geral, também trazendo profissionais aí que têm mensagens, né, para passar para a população de forma geral. Acho que a gente tem um papel que vem sendo muito reforçado cada vez mais, não só o Bradesco, os outros bancos também têm várias ações nesse sentido, da educação financeira, ela se torna algo extremamente importante nesse momento de crise, né, para as pessoas saberem administrar bem a sua situação financeira, e acho assim, e além disso tem as ações voluntárias, né, que o banco fez. A Patrícia já discorreu aí sobre a ação que nós fizemos logo no início da pandemia, né, o Itaú, Santander e Bradesco se unindo aí para fazer uma série de doações para o Ministério da Saúde, para as secretarias de saúde nos estados também. E além dessas, a gente também fez outras aí isoladamente, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, o Hospital de Campanha no Rio de Janeiro, que a gente, através lá da nossa seguradora, né, participou desse processo. Tenda hospitalar lá em Salvador, também a gente fez doação para isso. A gente fez também uma reforma e aquisição de equipamentos, em leitos de UTI, né, em hospital da Santa Casa, monitores para UTI, que a gente
doou mais de 500 monitores, 42 mil testes de Covid que a gente fez para diversas secretarias de saúde, né? O caso dos respiradores, né, que a gente fez foi algo muito interessante, porque a gente entrou exatamente para viabilizar financeiramente essas empresas, algumas delas em situação muito difícil, né, antes da pandemia, e a gente deu condições delas produzirem esses respiradores. Eu vi outro dia fotos, é um negócio que emociona até a gente, né, ver ali a produção, a empresa se recuperando, né, a empresa, inclusive, saindo de RJ por conta de toda essa operação, graças ao apoio que a gente deu, e, acima de tudo, salvando vidas, né? E também aí doações aí de mais de 150 mil cestas básicas. Eu acho que isso também é importante nesse momento, né? Realmente o nosso papel social, acho que ele se expandiu bastante durante essa crise e acho que de alguma forma trouxe aí como algo para ficar uma visão solidária entre nós bancos todos em relação à nossa sociedade.